Mas vamos ao nosso estudo desta manhã. Eu sempre me aflijo muito, sofro muito quando tenho que ensinar, porque eu me julgo tão incapaz de ensinar a palavra para vocês, tá certo? Eu não sou o dono dela, a palavra não me pertence, a palavra pertence ao Senhor. Ocorre que eu estou, junto com todos vocês, dentro do mesmo processo de aperfeiçoamento. Nós vivemos aqui dentro de um processo de aperfeiçoamento. Eu estou há mais de, posso dizer, 30 anos dentro deste processo de aperfeiçoamento. Passei por várias denominações e dentro desse processo eu vim chegar aqui. Hoje o meu conhecimento das Escrituras não é mais aquele conhecimento que eu tive lá no começo, lá no princípio. Hoje o convívio com irmãos aqui é diferente da convivência com os irmãos de lá. Recentemente houve a celebração aqui de 60 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a igreja que, quando eu era pequeno e vi Satã diante de mim, e ele dizendo que ia me levar naquela noite, eu tive que sair correndo, mesmo pequeno, para ir, e encontrei as portas daquela igreja. E lá tinha um casal de missionários que oraram por mim, e ali todo aquele peso, fardo da opressão saiu de sobre mim. Dali toda a minha família veio atrás e se converteram ali, creram em Yeshua, e ali começamos servindo ao Senhor. E teve um encontro para relembrar os tempos antigos, coisa que eu já não quero lembrar mais, mas houve aquele encontro, trouxeram um pastor da nossa época ali, quando jovens. Hoje a maioria idosos, muitos já partiram para a eternidade. E hoje eu estou aqui, tá certo? Mas nós somos chamados a crescer e não ficar nanicos, né? Tudo tem que crescer. A criança nasce e ela entra dentro de um processo onde ela vai crescer. Se não há um crescimento, há algum problema. E se há um problema, procura-se um especialista para que possa tratar do problema, descobrir o que está acontecendo, que aquela pessoa não está crescendo. Uma das coisas que mais nos prejudicam no nosso desenvolvimento intelectual, no conhecimento de Deus, através da sua palavra, são os nossos envolvimentos com os nossos afazeres materiais, familiares, trabalho, tanto que nós observamos, eu observo até mesmo através dos meus próprios filhos, é muito raro vê-los com a Bíblia na mão e lendo. Eu não fico em casa em cima deles, mandando eles ler Bíblia, não faço isso, eu os observo. E é raro vê-los com a Bíblia na mão, lendo e estudando. Por quê? Os afazeres e tudo que o mundo nos cerca, nos oferece, se torna um impeditivo para o seu desenvolvimento intelectual. Nós somos uma raça, e todos nós aqui, como seres humanos, todavia, temos intelectos diferentes, graus intelectuais diferentes. Nós temos pessoas, umas mais inteligentes, outras menos inteligentes. Algumas pessoas não conseguem nem alcançar nada. Sabe por quê? Porque o sofrimento que elas vêm tendo desde sua infância impede elas de sua mente de desenvolver o seu intelecto, dado o sofrimento. Observei tudo isso quando nós apadrinhamos um menino que ficou na nossa casa por 1 ano e meio, e ali, por mais que a gente tentava ensinar ele a ler, ele chorava, porque ele dizia que ele não conseguia entender, ele não entendia o que estava escrito ali. E aí, quando eu olhava para as marcas de ferida, de machucado, no corpo dele, eu não forçava. Por quê? Porque eu via que o sofrimento era tão grande. Foi igual Moisés, quando chegou no Egito, encontrou o povo de Israel num sofrimento tão grande, que eles não atentaram para as boas novas que ele estava trazendo. E o sofrimento foi tão grande que eles queriam uma solução imediata. E muitos hoje, quantos deixam de galgar no tempo certo
o seu desenvolvimento intelectual para poder conhecer as coisas, saber como elas funcionam. Nós vimos aqui as nossas crianças. Se elas não forem para uma escola aprender matemática, biologia, a língua portuguesa, física, química, o intelecto delas não vai se desenvolver, tá certo? E será muito difícil para elas o mercado de trabalho. Aqui entre nós aqui, nós temos diferentes níveis de conhecimento intelectual, tá certo? Temos advogados, né? Temos o que mais? Outras especialidades, engenheiros, arquitetos. O que eles sabem eu não sei. Temos coronel, né? Estudaram, buscaram e muitos, principalmente quem é da área da medicina, não pode parar, tá certo? Ele sempre tem que estar se especializando, porque sempre vai surgindo novas doenças. Mas nós estamos aqui nesta manhã, dentro desse processo de estudar a Torá, para poder aprendermos a conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de todos nós, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais um pouco e buscarmos conhecer a Ele. Hoje nós estamos mais uma vez numa paraxá que vem falando de sacrifícios de animais, não é? E dentro desses sacrifícios de hoje, entra aqueles três tipos de animais que eu falei para vocês: o boi, a cabra e a ovelha. Todos eles entram dentro desses sacrifícios. É a paraxá Shemini, que significa oitavo, que é o oitavo dia, de quê? Depois de toda uma preparação dos sacerdotes, né, para a unção deles, para o ofício sacerdotal, eles tiveram que ficar 7 dias separados, e agora chegou o oitavo dia. Nós observamos nos estudos anteriores, que em todas as porções, nós temos estudado, dentro do livro de Shemot, que as porções, ela vem tratando de um preparativo, de o quê? Construção de um tabernáculo. Para quê? Com que finalidade construir um tabernáculo? Foi o próprio Deus quem determinou, para que eu possa habitar no meio deles, porque eu vejo que eles precisam de uma referência. O povo, não tendo a referência, ele se desvia da presença de Deus e vai construir o bezerro de ouro. Foi isso que o povo perdeu a referência. Quem era a referência para eles? Moisés. Então, pelo fato de acharem que a referência deles tinha morrido, 40 dias e 40 noites distante no Monte Sinai, então agora nós temos que fazer um outro Deus para nós que nos conduza. Só que eles queriam algo que fosse físico, visível aos olhos humanos. E então fizeram o que fizeram. E mais uma vez nos deparamos com sacrifício. Só que nós vamos ler aqui também que houve uma necessidade de mudança na lei. A lei foi mudada, tá certo? E há base nas Escrituras para isso, porque houve uma mudança na questão sacerdotal. Nós vamos ler alguns versículos aqui para ver o procedimento, as ordenanças que Deus deu a Moisés, com que finalidade? De preparar aquele sistema sacerdotal instituído pelo Criador, com uma finalidade de levar a raça humana a um conhecimento. Aquilo ali seria um meio para se chegar a um objetivo, para se chegar a um alvo. O sistema sacrificial e o sistema sacerdotal, que era levítico, humano, determinado pelo próprio Deus, é totalmente diferente hoje do sistema sacrificial que nós vivemos. Então, quando nós olhamos para a Torá e vemos essa infinidade de pegar animais, cortar as suas partes, fígado, rins, separar tudo sobre o altar, para depois queimar tudo aquilo ali, nós ficamos sem entender, sem compreender. Seria necessário fazer isso hoje? Termos aqui uma congregação
teríamos que ter no altar, sacrificando animais? Não, porque a própria Bíblia já diz que o sangue de touros e bodes não teve a capacidade de aperfeiçoar a consciência humana. E nós não buscamos aqui ocultar o que é verdadeiro, o que é real. Ontem estava eu e minha esposa assistindo uma televisão à noite, e interessante, era um programa evangélico, e eu não sabia que era um programa evangélico, porque quando eu sentei e olhei para a TV, estava passando uma cidade, linda cidade, nem guardei o nome daquele lugar, passando só luxo e riqueza, uma mansão naquele lugar, 99 milhões de dólares, uma mansão, maravilhoso, né? Que mansão linda, e lá só iates de luxo, e há tudo para mostrar a grandeza do homem. E olhando aquela cidade, eu falei, nossa, que lugar maravilhoso, que praias lindas, as casas, o luxo, tudo que você quiser que é agradável ao corpo humano, maravilhoso, que te dá prazer ao corpo humano. Se você tiver dinheiro e ir lá visitar este lugar, você vai ver como enche os olhos. Mas de repente, em meio àquilo ali, apareceu um bispo. O bispo apareceu na frente e começou a dizer que todas aquelas imagens, ficou, enquanto ele falava, por trás dele, as cenas iam passando, e apareceu aquela cena de várias joias, muitas joias de pedras preciosas. Isso enche os olhos das mulheres, né? Coisa gloriosa, que coisa linda. A mulher se imagina logo com aquele anel de pedras preciosas no dedo, aquele colar lindo no pescoço, não é assim que acontece? E o bispo falando, nós estamos mostrando estas imagens com a finalidade de motivar vocês a buscarem riqueza, a buscarem a serem ricos, porque Deus quer que vocês sejam ricos. Deus não quer pobres nem miseráveis, Ele quer que todos sejam ricos. E enquanto ele falava, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar vendo um negócio desse não, porque onde fica aquela palavra que Yeshua diz, quando aquela mulher quebrou ali, ungindo Yeshua o vaso, né? Ungindo ele, e ele falou assim, alguém disse, poxa, que desperdício, poderia pegar este vaso, este unguento e vendê-lo por um preço e dar aos pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis no meio de vós. Onde fica o fundamento desse bispo em falar esse tipo de coisa? Eu vou mostrar para vocês riquezas e luxo, para que você mentalize e tenha o desejo de ter. Eu tenho que despertar em cada um de vocês o desejo de ser, porque Deus disse para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Deus não disse para Abraão, Abraão, eu quero que você tenha e possua riquezas, eu quero que você seja uma bênção. É isso que ele diz na palavra. Então, se ele diz desta forma, como que eu vou estar aqui para motivar vocês, passando aqui vídeos enquanto ensino, a sua imaginação vai voar lá para aquele país maravilhoso, e você pensar, por que eu não estou lá naquele lugar, não tenho um iate, um jatinho, nem aquele carrão maravilhoso, né? Por que eu não tenho tudo isso? Não estamos aqui para motivar você nesta situação, mas se você alcançar da parte de Deus toda essa riqueza e todo esse luxo, saiba que Ele vai estar provando o seu coração, para ver o que você vai fazer com todo esse luxo e com toda essa riqueza, porque esse bispo que faz desta forma, ele leva as pessoas a não conseguirem ouvir a voz de Deus, porque vão achar sempre que Deus quer que você seja isso, rico, e numa situação de riqueza, você não consegue enxergar os pobres que estão ali. Vocês acham que os líderes civis da nossa nação enxergam os pobres que andam pela rua? Não, por quê? Porque eles não andam pelas ruas, eles não andam nas rodoviárias da cidade, eles não transitam de ônibus.
Mas nós não, nós transitamos e vemos a miséria do povo, a dificuldade do povo. Então não é real, não é verdadeiro, é falso. Um falso profeta, usando de artifícios errados, para fazer com que o povo use sua fé com a finalidade de alcançar bens e riquezas materiais aqui nesta terra. A promessa de prosperidade está lá no capítulo 1 do livro de Josué. Quando o Senhor fala para Josué: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, porque fazendo assim farás prosperar o teu caminho. Não afastar da tua boca, do teu conhecimento, os mandamentos que Deus deu na sua Torá, para que você prospere. O conceito de prosperidade no judaísmo é a falta de necessidade. Tem alguém aqui passando necessidade? Se tiver congregação, vai ajudar. Mas eu tenho certeza que você tem uma vida digna, você tem na sua casa, você tem seu alimento, você tem roupa para vestir, você tem várias coisas. Isso é prosperidade. Você acha que essa família que está aqui no canto da rua, dormem ali naquela sujeira toda, é uma prosperidade aquilo ali? Não. Eles estão vivendo em estado de miséria, mas é uma escolha deles, porque a vida deles pode mudar. A nossa paraxá de hoje, Shemini, está em Levítico capítulo 9, nós vamos dar uma passada lá. A nossa Haftará está lá em 2 Samuel, capítulo 6, vai até o versículo 17 do capítulo 7. Esta Haftará, ela está falando quando Davi traz a arca da casa de Abinadab, em cima de um carro de boi novo. Todo mundo conhece essa passagem, certo? Não precisa ir lá. Em cima de um carro de boi. E o que Davi estava fazendo ali? Ele estava descumprindo uma ordenança de Deus. Talvez porque ele não sabia, tá certo? Porque Davi foi chamado para ser um líder civil sobre a nação, ser um rei. Nós não vemos a palavra falar que Davi ofereceu sacrifícios como um sacerdote. Então, ele estava ali onde nós encontramos a questão de usar, que nós não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas futuramente, no decorrer dos nossos estudos. E ele vai transportar ali, descumprindo a ordenança, porque a ordenança de Deus é que a arca, ela tinha que ser transportada no ombro dos sacerdotes, tá certo? Tinha que ser transportada daquele jeito. E pelo fato dela estar sendo trazida da casa de Aminadab para Jerusalém, em cima de um carro de boi, houve essa situação em que os bois tropeçaram e a arca ia cair no chão e Uzá colocou a sua mão para impedir que a arca ali viesse a cair no chão, viesse a abrir a tampa do propiciatório, e ali tinha mais ou menos, acho que 30 mil pessoas, e as 30 mil pessoas, juntamente com Davi, todas elas morreriam, se a arca caísse ao chão, e a tampa do propiciatório fosse aberta, morreriam todos que ali estavam, porque ninguém podia ver o que tinha dentro da arca, não era permitido, somente aos sacerdotes. Temos na Brit Hadashah de hoje, em Marcos capítulo 14, versículo de 1 a 72. Eu estou fazendo essa ligação hoje com vocês, porque nós estamos vendo a questão de ordenanças, tá certo? O descumprimento das ordenanças estabelecidas por Deus, levaram a sacrifícios, levaram a pessoas a morrerem, por falta da inobservância do preceito de Deus. Então, em Marcos capítulo 14, faltava 2 dias apenas para a celebração da Páscoa. E o chefe dos sacerdotes, ele estava tentando encontrar Yeshua, descumprindo uma das ordenanças. Com que finalidade? De matá-lo, para matá-lo. Tá certo?
Então nós temos aqui, eles eram conhecedores da Torá, e eles usavam a Torá para ver se as pessoas estavam cumprindo ou descumprindo as ordenanças de uma forma legalista. Não adianta você aqui, eu estou aqui de talite, eu estou com a minha quipá, porém nós vamos ver aqui dentro da consagração sacerdotal, um desfecho muito ruim dentro da família de Arão, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Um desfecho ruim por causa de quê? Da inobservância da ordenança de Deus para os sacerdotes. Mas precisamos entender que houve uma mudança também na Torá. Porque havendo a mudança de sacerdote, precisa haver mudança na lei. O sábio judeu, ele diz bem assim: a ausência de esclarecimento leva o ignorante e o descuidado a considerarem apenas seu sentido literal. Se eu pegar aqui as escrituras no sentido literal, eu vou agir de uma forma totalmente diferente. Tá certo? Se você pega aqui a Bíblia literalmente e vai tentar praticar ela de uma forma literal, você vai se dar mal. Tá certo? Considera apenas o sentido literal, como se não tivessem implicações ocultas. Todo o ensinamento aqui, ele tem implicações ocultas. Nós estamos sacrificando hoje animais? Não. Mas temos o ensinamento da Torá, mostrando a exigência de sacrifício, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o que nós vamos ver aqui dentro dessa paraxá, que Israel vinha caminhando ali, e vem dentro de uma ordenança na construção do Mishkan, preparando um tabernáculo para que Deus ali habitasse. E essa preparação ali do tabernáculo físico, material, tinha essa finalidade de ser uma referência para o povo, da manifestação do Criador no meio deles. Porque eles viram, como nós vamos ver escrito está, quando uma pessoa familiarizada com a verdade toma tais expressões ao pé da letra, sente-se imediatamente confusa. Por que temos várias denominações, várias religiões, e você vê que pessoas que tomam as escrituras ao pé da letra. A letra sem o Espírito, ela mata. Tá certo? Você precisa se aproximar dela sobre o mover do Ruach HaKodesh, para que você possa entendê-la sem fazer como muitos fazem por aí. Radicalizam. Acabam radicalizando. Sente-se imediatamente confusa, essas pessoas ficam confusas. Por isso, quando você está ali vivendo, eu não vou me direcionar, não vou usar nome de pessoas, mas nós que aqui estamos, que vivemos situações em que você estava ali tão se dado ao seu serviço, de maneira que você fica impedido e limitado de enxergar o que nós não estamos vendo. Estamos aqui nesta manhã, eu estou vendo vocês estão me vendo, mas aqui fora, o meu olhar está limitado a esse espaço aqui. Aqui tem um supermercado que está em constante movimento de pessoas ali nesse momento. Nas ruas, os carros estão passando. Tá certo? Então eu tenho que, quando eu me deparo com a verdade traz um abalo muito grande sobre mim. Por quê? Porque eu construí a minha vida baseado naquilo que me foi sendo ensinado. E eu fui construindo e fui crendo. Ora, eu era católico. Tá certo? Da minha infância, eu perdi um passeio porque eu desejei e pedi que a santa fosse levada lá para casa. E depois que eu vi que a santa foi lá para casa, que eu perdi o meu passeio, eu fiquei arrependido. E ela passou ali uma noite lá em casa, e eu ficava olhando para aquilo ali, porque eu era criança ainda. Olhando para aquilo, eu achava que aquilo era verdadeiro, só que era falso, não era verdadeiro.
Não foi aquela imagem que se deu por mim. Não foi ela que foi pendurada no madeiro. Então, você vai conhecendo a verdade, você sofre aquele baque. E se nós não tomarmos cuidado quando vamos nos deparando com a verdade, nós caímos num estado espiritual de desânimo muito grande. Porque achamos que agora não tem mais para onde eu ir. O que eu vou fazer agora? Para que lugar eu vou? E você encontra aí fora, nós temos muitas pessoas que são vacinados contra Yeshua, são vacinados contra o conceito de igreja, porque sofreram decepções dentro destes lugares, e aí não querem mais lugar nenhum. Chega, basta, eu não aguento mais, estou sofrendo demais, porque o nosso intelecto, a nossa capacidade, os níveis que se diferenciam no conhecimento, acabam sendo atingidos. Então, se você pegar ali ao pé da letra e tentar fazer, você vai ficar confuso. Somente quando alguém as explica. Vamos lá, capítulo 8. Eu não preparei para vocês ali, porque vou usar a palavra. Atos capítulo 8. Somente quando alguém as explica, ou ao menos aponta seu sentido figurado, a pessoa pode encontrar o caminho certo para a compreensão, já livre da perplexidade. Você fica perplexo com tanta coisa. Quando você olha uma situação como essa, de um bispo chegar e colocar aquelas imagens para motivar você a ser rico, é totalmente errado, porque não é essa a imagem que as Escrituras nos passam. Atos capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a história de Filipe, o eunuco, da rainha de Candace, né? O etíope. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho ele viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Ora, o etíope veio de sua terra e foi a Jerusalém adorar o Senhor. Um etíope. Mas você observa aqui que quando ele regressava e assentado no seu carro, versículo 28, ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Aí o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Eu não sei se Filipe estava a cavalo, se Filipe estava correndo a pé do lado daquela carruagem. Eu sei que Filipe o alcançou, como o Espírito lhe havia mandado. E Filipe correndo, aqui está dizendo que ele estava correndo, né? Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Não é verdade? Como? Nós só temos condições de nos ver livres da perplexidade se tiver quem nos ensine o verdadeiro, o que é verdadeiro, e nos livrarmos do que é falso. Entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é retirada da terra. Está falando de Yeshua. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe
a Yeshua. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. A explicação de Filipe sobre a passagem, sobre aquele texto de Isaías que estava falando de Yeshua, levou o eunuco ao entendimento. E nesse entendimento, à medida em que eles prosseguiram nessa caminhada ali, o eunuco simplesmente respondeu para Filipe. Chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Yeshua HaMashiach é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Mas, jubiloso, não estava mais perplexo, jubiloso, ele continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Diz ainda o sábio judeu: o intelecto que Deus consagrou ao homem para ser sua eterna marca de perfeição, foi concedida a Adão antes do seu ato de desobediência. Antes de Adão desobedecer a Deus, Deus concedeu ao homem essa capacidade, essa marca de perfeição. É apenas neste sentido que o homem é visto como tendo sido moldado à imagem divina. Somente como detentor desta qualidade, o homem tem capacidade para se dirigir a Deus. Porque estamos nos dirigindo a Deus nesta manhã? Porque Ele nos deu uma capacidade intelectual, para que pudéssemos nos relacionar com Ele, para nos dirigir a Ele e receber seus comandos. Como está escrito em Gênesis 2,16, Ele virou para Adão e disse: e ordenou o eterno Deus ao homem. Ele não falou isso para nenhum animal, falou? A Bíblia não registra que ele virou para os animais irracionais e disse para eles, e ordenou Deus ao cavalo: eu quero que você faça isso. Ou para um boi, uma vaca: eu quero que você faça isso. Não, ele disse para o homem, porque ele colocou no homem algo perfeito. Eis que o homem agora é como um de nós, né? Como diz a palavra. São instruções que não foram dadas a animais irracionais. É através do intelecto que o homem pode distinguir entre o verdadeiro e o falso, e desta forma decidir se obedece ou não. Pensem bem, vamos raciocinar aqui dentro do que o rabino ensinou. O texto, ele não está dizendo, Gênesis capítulo 13, versículo 7, e os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus. Não sei o que diz a sua tradução. Gênesis 3, versículo 7. O que diz a sua tradução? Gênesis 3, 7. O que diz sua tradução? Perceberam. Alguém tem diferente? No de Francisco está perceberam. Eu trouxe uma tradução de fala que souberam. Conheceram. Que outra mais? Tem alguma outra diferente? Não, né? Ninguém se manifestou, vou prosseguir. O texto não diz que os olhos de ambos foram abertos. E que então, eles viram, versículo 7, né? E capítulo 6, versículo 2. E que então eles viram que estavam nus. Porque o que eles viram depois de quê? Depois de pecarem, o que eles viram depois de pecarem, foram as mesmas coisas que eles estavam vendo antes de pecar.
Muitas traduções colocam que os seus olhos abriram e eles viram. Mas não é viram, eles souberam, tá certo? Que estavam nus. Foi o mesmo, o que eles viram depois foi o mesmo que eles estavam vendo antes. Nenhum véu foi removido dos seus olhos. O seu estado mental e sua capacidade de julgamento é que foram alterados. Eles estavam nus antes e permaneceram nus depois que pecaram. Foi aí então que houve uma mudança, não na visão, porque eles não estavam cegos, mas houve uma mudança na mente deles, no intelecto deles ocorreu esta mudança que foi alterada, e assim eles passaram a julgar como mal o que não consideravam mal anteriormente. Ora, eles andavam nus, tanto o homem quanto a mulher, e não era mal para eles? Eles viam como mal? Eles não viam como mal, mas por que agora eles estão vendo como mal? Porque eles estavam cegos antes? Adão não enxergava Eva, e Eva não enxergava Adão, por isso não sabia que ele estava nu, e nem ele sabia que ela estava nu, não. Eles estavam com os olhos abertos, só que houve uma mudança no intelecto, houve uma mudança naquilo de mais importante que Deus tinha dado antes deles pecarem. E essa mudança, como eles passaram a julgar como mal o que não consideravam como tal anteriormente. Diferente, eu vou citar o exemplo aqui do caso de Saulo, lá em Atos 9, no capítulo 9, versículo 17 e 18, não precisam ir lá. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver. Esse ver aqui é visão, a visão dele estava obstruída e ele não conseguia enxergar, foi preciso alguém carregá-lo. E ali, quando Ananias orou, caiu aquelas escamas e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi então batizado. Olha só, Saulo era um homem conhecedor da Torá, só que ele vivia de forma legalista e cumpria os mandamentos ao pé da letra, tá certo? Ao pé da letra. A palavra é a verdade, ela é a verdade. Só que quando ele se encontrou com Yeshua, houve uma mudança no intelecto de Saulo. Depois ele se isolou por 3 anos, foi lá para o Monte Sinai, e ali ele passou a rever todo o ensinamento. Ele passou a ruminar, vamos dizer assim, né? Ruminar todo aquele ensinamento que ele sabia da Torá, que ele havia aprendido, e agora ele tem que rever tudo, porque ele achava que aqueles que estavam seguindo Yeshua estavam errados, porque é um só Deus. E os seus olhos foram abertos. Observe ainda que o termo utilizado pela Bíblia para abrir os olhos é pacar, astúcia, controle, nesse sentido dos olhos que foram abertos, é abrir os olhos de ambos. Esse ver aqui, esse abrir aqui, é no sentido de astúcia, controle, pacar, ao invés de patar, que também é abrir, o que denota mudança no estado mental de Adão e Eva, e não na capacidade física de enxergar. A mudança precisa ocorrer aqui. Por isso que nós estamos dentro desse processo de conhecer a Deus através da sua palavra. Ele está mostrando aqui para o povo de Israel como seria o relacionamento com ele. Levíticos capítulo 8, versículo de 1 a 6. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, o novilho do sacrifício de pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães não fermentados. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés fez como lhe ordenara.
o Eterno, e reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés disse à congregação: estas coisas que vocês vão ver, que vai acontecer, o Eterno ordenou para fazer. É possível ver agora a atitude de Moisés com Arão, pelo fato dele não comer o sacrifício, depois da morte dos seus 2 filhos. É compreensível entender a ação de Moisés, porque Deus havia dito a Moisés: Moisés, tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei lá no monte. Moisés tinha preocupação de que tudo estivesse no seu devido lugar. E quando Arão não come do sacrifício após a morte do seu irmão, dos seus 2 filhos, tanto ele quanto os 2 filhos que ficaram vivos, Moisés chama a atenção de Arão. E Arão então vai explicar o motivo, o porquê. Em todas as coisas existe um porquê, existe um motivo. Tudo que está nas Escrituras tem uma finalidade e tem um motivo para ser. Só que eu não posso pegar aqui e usar o texto ao pé da letra. Não, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós temos que fazer sacrifícios. Não posso fazer isso. Eu preciso desenvolver o meu intelecto e entender por que isso. Então, o Eterno está se mostrando ao seu povo Israel. Ele está mostrando como é o relacionamento com ele. Olha, eu vou estar no meio de vocês, mas não pode ser dessa maneira como vocês estão. Eu vou estabelecer normas, regras, vou dar para vocês ordenanças, para que nós possamos nos relacionar. Mas se vocês descumprirem a regra, vai acontecer isso com vocês. Então nós chegamos aqui. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os fez imergir na água. Primeiro eles passaram pelo banho ritual. Capítulo 8, versículo 13 e 14. E Moisés fez chegar os filhos de Arão, e fez-lhes vestir túnicas, cingiu-os com cintos, e amarrou-lhes as testeiras, como o Eterno ordenara a Moisés. E fez chegar o novilho do sacrifício de pecado. Olha que antes de tudo isso não ocorria sacrifício por pecados. Quer dizer, Israel vivia esses anos todos sobre a terra, carregando seus pecados, porque não havia sacrifício nenhum. Ninguém tinha dito para eles como é que se alcançava o perdão dos pecados, até que o Eterno vem e estabelece o sistema sacrificial. Sim, amarrou-lhes as testeiras, como o Eterno ordenara a Moisés, e fez chegar o novilho do sacrifício do pecado. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho do sacrifício do pecado. Eles vão fazer isso aqui 3 vezes. 3 vezes, tanto Arão quanto os seus filhos, que era a classe sacerdotal levítica, uma classe constituída de humanos, seres humanos que morriam e precisavam ser substituídos, tá certo? Dentro dessa classe de sacerdócios, demonstra a necessidade de quê? De uma mudança. Porque o homem trazia os seus sacrifícios, recebia o perdão dos seus pecados, mas continuava a pecar, continuava a transgredir o mandamento, como o Eterno ordenou a Moisés. Está lá no final do verso 17. Capítulo 8 ainda, versículo 18. E fez chegar o carneiro da oferta de elevação, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro que seria sacrificado como oferta de elevação. O versículo 22 do capítulo 8. E fez chegar o segundo carneiro, o carneiro da consagração. Primeiro, sacrifício de pecado. Depois, sacrifício de elevação. E agora sacrifício de consagração. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro como substituto, não só deles, mas também de toda a nação de Israel. E degolou. E Moisés tomou de seu sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito.
Versículo 33, 8, do capítulo 8. E não saireis da entrada da tenda da reunião por 7 dias, até o dia de cumprir-se os dias de vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará, como se fez neste dia, assim o Eterno ordenou fazer em expiação por vós. Adonai é quem ordenou. E permanecereis à porta da tenda da reunião, dia e noite 7 dias, e guardareis a prescrição do Eterno, e não morrereis, pois assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno ordenara por meio de Moisés. Nadab e Abiú estavam ali presentes com seu pai e seus outros 2 irmãos, fazendo todo este preparativo para serem consagrados ao ofício sacerdotal. Agora, quando nós chegamos aqui em Levítico capítulo 9, que é a nossa paraxá de hoje, mas no 8º dia, agora todo o Mishkan estava pronto. Moisés já havia feito toda a consagração dos utensílios, ele juntamente com Arão fizeram todo o preparativo interno de todos os utensílios, tudo foi consagrado, tudo foi ungido, todos os elementos do tabernáculo. Agora chega o 8º dia. Moisés talvez podia achar que não seria ainda naquele 8º dia, mas depois de ter feito tudo aquilo ali, Deus então diz: e no 8º dia, Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferta de pecado, um carneiro como oferta de elevação, sem defeito, e oferece-os diante do Eterno. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai, não só Arão e os filhos, com suas famílias, eles tiveram que fazer primeiro por eles e por suas famílias. Tomai um cabrito, agora é o povo de Israel, a nação. Tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes, para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. Até então o Eterno não tinha aparecido ao povo de Israel, mas agora o Eterno ia se manifestar de forma gloriosa para eles. E levaram o que Moisés ordenara diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação, e se pôs de pé diante do Eterno. Porque Moisés iria agora mostrar para eles: agora vocês vão ver com os seus olhos o que nós vamos fazer, o que os sacerdotes vão fazer, e vocês vão ver o que vai acontecer. Porque até então o próprio Moisés também não sabia o que iria acontecer. Ele só estava cumprindo a ordenança de Deus. E Moisés disse: esta é a coisa que o Eterno ordenou que fizesseis. E a glória do Eterno aparecerá a vós. E Moisés disse a Arão: chega-te ao altar e faz a tua oferta de pecado e tua oferta de elevação, e faz a expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo, e expia por ele, como o Eterno ordenou. 3 situações que foram inobservadas por Nadab e Abiú: a santidade pessoal, o sacrifício que deveria ser feito, primeiramente, pelos seus próprios pecados e de sua família. Segundo, a santidade do tempo, não é da forma como você quer, não é da maneira como você acha, é da maneira como ele ordenou. Ele fez uma ordem, e ele disse que se o povo de Israel, ou se os sacerdotes saíssem fora da ordem estabelecida, eles sofreriam com a morte. E agora nós encontramos aqui no versículo 23 do capítulo 9, e Moisés e Arão entraram, depois de ter feito todos os sacrifícios dos animais, Moisés e Arão entraram à tenda da reunião, e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo, e saiu fogo de diante do Eterno, e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu, louvou
e prostrou-se sobre os seus rostos. Observem bem, Arão não foi um sumo sacerdote que se autoproclamou sumo sacerdote. Os filhos de Arão não se autoproclamaram sacerdotes. Também não foi por uma vontade de Moisés colocar Arão como Cohen Gadol, e nem os seus filhos também como sacerdotes. Mas foi uma escolha do próprio Deus, tá certo? Mas Deus escolheu a Arão, segundo os seus méritos, para ser Cohen Gadol, e também os seus filhos. Mas isso não quer dizer que, olhem bem, o nível intelectual de conhecimento foi dado por igual a todos eles. Todo o ensinamento foi dado, toda a ordenança de seu procedimento diante do Senhor. Como você vai proceder? Porém, em meio a toda essa alegria, porque a Bíblia está falando que todo o povo viu, todo o povo louvou o que eles estavam vendo, e também prostraram-se sobre os seus rostos. Todos colocaram a boca no pó. Imagine no meio do deserto, você vê toda aquela multidão ali prostrar, pelo fato de ver aquela glória, que eles não tinham visto ainda, porque o que eles viram foi um monte fumegando, e a voz tão estrondante que eles pediram a Moisés, que não deixasse Deus falar com eles. E agora, o que aconteceu? Vamos lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 nos traz, o sistema sacerdotal levítico, ele incluía a capacidade de se compadecer das pessoas, e era feito através de uma escolha divina. Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 4. Todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Eu posso me compadecer de vocês? Digamos que eu seja um sumo sacerdote, e você vem me procurar porque você pecou. Aqui diz que há necessidade de eu me compadecer de você, quando vem confessar o seu pecado a Deus. Por quê? Porque eu também estou rodeado dos mesmos pecados. Então haveria esta necessidade de ser, ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas, e também, e por este motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Não foi isso que nós lemos aqui em Levítico 9? Era o 8º dia de consagração do Mishkan, e dia em que Deus iria se apresentar ao povo, onde o povo veria com os seus olhos, e o povo usufruiria da glória, da majestade do Eterno ali naquele momento. E eles, como sacerdotes, teriam que proceder desta forma, teriam que oferecer primeiro sacrifícios por eles e pelo povo, fazendo ofertas pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, versículo 4, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também o nosso Machia não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outro lugar, eu sou agora o seu pai. O versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus nos diz, é o único lugar nas Escrituras em que o Novo Testamento fala da mudança na Torá. Os teólogos usam isso para dizer que a Torá foi abolida.
Os cristãos dizem que tudo isso foi abolido. Não precisamos entender que, devido ao povo generalizar toda a lei, eles alegam que a Torá foi abolida pelo Criador. Se a Torá foi abolida pelo Criador, então nós estamos livres. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Eu tinha que estar lá fora fazendo isso que o bispo disse, atrás de riqueza, usufruindo dos prazeres mundanos. É isso que eu tinha que estar fazendo, se ela foi abolida. Mas a necessidade lógica para uma transformação dessas é demonstrada nos versículos 11 e 14 do capítulo 7. Estou terminando. 11 e 14. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Porque Yeshua era da tribo de Judá, e sendo da tribo de Judá, ele não era um sacerdote, tá certo? Mas quem disse que Yeshua era um sacerdote e que jurou pelo seu próprio nome, como está no versículo 13 do capítulo 6, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Ele fez a promessa a Abraão e ele jurou. Ele jurou a Yeshua: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e eu juro pelo meu nome. Porque não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há ninguém maior do que Hashem. E não havendo ninguém maior do que ele jurou por ele mesmo. Por quê? Porque não existe outro além dele. Não existe 2, 3 deuses, não existe. É um só. E aqui está dizendo, versículo 2: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. O rabino David Ster, ele coloca que a base das escrituras para a transformação, para essa mudança, ela é encontrada lá no Salmo 110, versículo 4. Versículo 4 do Salmo 110, essa é a base para essa mudança. O Eterno, que não se arrepende, nem desfaz sua palavra, jurou: para todo sempre serás um sacerdote, porquanto és o Rei da justiça. Aquele de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei, de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está o mandamento anterior, o mandamento do sistema levítico, é abrogado. Eu não estou aqui como um sacerdote levítico, eu não sou da tribo de Levi. Se eu pertencer a alguma tribo, eu nem sei qual delas é, eu não sei. Então não posso dizer que exerço uma mesma situação sacerdotal como a de Arão. Hoje, nós temos um Cohen Gadol que também se compadece, só que de forma diferente. Por quê? Porque Yeshua foi sem pecado, ele não pecou, ele esteve aqui entre nós. Mas como ele pode se compadecer de mim? Porque ele foi tentado. Como ele pode se compadecer de você? Porque ele foi tentado nas mesmas coisas que nós, como seres humanos, fomos tentados. O mandamento anterior é abrogado. Só que, visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote arônico, mas este com juramento por aquele que lhe disse:
Quem foi que jurou que Yeshua é um sacerdote? É um Cohen Gadol? Quem fez esse juramento? O pai de Yeshua. Yud He Vav He. Ele jurou no seu próprio nome que Yeshua é um Cohen Gadol. Onde está Yeshua hoje, gente? Ele está à destra de Deus Pai. Eu estou falando à destra, à direita de Deus Pai, usando uma linguagem antropomórfica, porque o pai de Yeshua, eu não posso dizer qual é a direita e a esquerda dele. Lembra dos pedidos dos filhos de Zebedeu? Deixa que um senta à sua direita ou à esquerda. Isso aí eu não sei, só quem sabe é meu pai. Quem vai se assentar à minha direita e à esquerda? A Bíblia está usando alegorias, usa símbolos, símiles, parábolas, no sentido de quê? De nos levar a conhecer. Tanto que a Bíblia aqui, ela instrui ao mais culto dos homens, como ao mais ignorante. Pode conhecer a Deus através das Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. De tanto melhor aliança, jurou o Senhor, aliás, versículo 20, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Yeshua, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote arônico, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isto fez ele uma vez por todas, Yeshua, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém? Nadab e Abiru, os dois filhos de Arão, eles morreram. Inauguração do Mishkan, vamos ficar em pé. Era a inauguração do tabernáculo. E mesmo que eles haviam sido instruídos, a gente vê que a diferença do comportamento deles como sacerdotes, totalmente diferente da do pai. Geralmente os filhos pensam diferente do pai. É assim? Papai e mamãe pensam de um jeito, tem todo aquele cuidado com o filho, mas o filho pensa diferente. E embora eles fossem participantes ali, todo aquele ritual, todavia, naquele momento de euforia, de alegria, eu imagino, o povo todo bebendo, todo mundo alegre, eles não foram capazes de discernir entre certo e errado ali, eles não discerniram, era obrigação deles, como sacerdote, de discernir. E outra coisa, Deus não havia ordenado que eles fossem fazer aquilo. Eles então pegam o seu incensário e vão para dentro do Mishkan, não fizeram sacrifício pelos seus próprios pecados, não observaram a santidade do templo, que não, Deus não ordenou aquilo, Deus não mandou eles fazerem aquilo, Deus agia dentro do que Ele determinou. Por isso eu quero dizer para você, congregação, para você, procure andar dentro daquilo que Ele determinou. Você não precisa ir além, porque se você for além, se as mulheres aqui passaram a usar saião, todas as mulheres de manga comprida, cabelão lá embaixo, você vai estar dizendo que Deus é imperfeito, certo? Não, porque eu sei que Ele não fala isso na sua palavra, mas eu quero, tá certo? Eu não posso colocar Ele como imperfeito. Tudo que Ele deixou na sua palavra, Ele viu que era o suficiente para nós. Daieno,
já seria suficiente, né, Cátia? O que Deus fez por Cátia, o que Deus faz pela Ângela até hoje, está mais do que suficiente, não, Ângela? Não é verdade? Porque você não estaria nem aqui agora de manhã, não é verdade? Mas você, com toda a sua fraqueza, você está caminhando e você está indo. Não estou aqui passando um vídeo para encher sua mente, né? Com coisas gloriosas, né? Uma situação menor de vida. Mas Nadab e Abiú acharam que eles podiam fazer aquilo. E foram. E quando eles chegaram ali, como todo mundo discute o fogo estranho, eles foram oferecer o que Deus não havia ordenado. Tá certo? Ordenança. O que foi abolido na lei? O que foi abrogado? O sistema sacrificial. Nós não temos sistema sacrificial hoje. Se a exigência para perdão de pecados é o derramamento de sangue, não temos o templo em Jerusalém? Então, o que houve de mudança na lei? Houve uma mudança? Houve. Houve um sacrifício perfeito, não de touros e bodes, mas de um homem, que se deu por nós, e que por causa dele, hoje nós estamos aqui, na presença do nosso grande Cohen Gadol, Yeshua HaMashiach. E é através dele que nós adentramos a presença do Pai. Todas as vezes que nós nos reunimos, e todas as vezes que você se prostra, em qualquer lugar, e invoca o seu nome.